A sociedade, se ela é machista, reflete em tudo, né? Então o assunto está cada vez mais em pauta, mas os números contradizem um pouco isso. Grandes premiações do cinema mundial se tornaram um palco de manifestações para a valorização das mulheres no audiovisual. As denúncias são várias e abrangem todas as posições. Não só atrizes e diretoras entraram na discussão, como também produtoras, roteiristas e fotógrafos. Dos tapetes vermelhos de Hollywood até o Brasil, as mulheres estão usando sua voz para denunciar os preconceitos e assédios pelos quais passam diariamente. O audiovisual não é difícil só para mulher negra. O audiovisual é difícil no Brasil, né? É uma coisa difícil no mundo. Uma coisa que precisa de muita informação, muita técnica, ao mesmo tempo um lado artístico, que outras coisas não. As pessoas são artistas, não entendem nada de administração e tudo bem e vice-versa, né? O cinema é muito difícil, são muitas áreas envolvidas. E os dados da Ancine de 2016 mostram exatamente isso. A função de produção executiva é a que menos possui disparidade entre os gêneros, com 41% dos cargos sendo ocupados por mulheres e 47% por homens. No Brasil a gente não tem uma indústria, então acaba ficando um diretor que é produtor também, dono de uma empresa produtora, que terceiriza a produção executiva e atua como diretor. Porque não dá para terceirizar as duas coisas. Mas às vezes um assistente de direção até funciona como um diretor que se atribui uma terceirização também, né? Mas o dono da empresa produtora é o diretor. Quando na indústria não é normalmente assim. O dono da empresa produtora contrata um diretor e contrata um produtor executivo. Então essa área da produção executiva é uma área que tem muitas mulheres, né? É uma área que aqui é invisível, mas que é o que move a indústria, né? É o invisível que move tudo. E não tendo essa indústria estabelecida, é um lugar onde a mulher pode ocupar, onde não se assusta, onde não... É muito difícil as outras áreas, né? A fotografia, por exemplo. Gente, é matar um leão por dia você querer ascender na carreira de fotógrafa do audiovisual. A equipe tem dificuldade de trabalhar com uma direção feminina nessa área, né? O assistente de direção. A área criativa é muito difícil. Em 2018, Rachel Morrison foi a primeira mulher a disputar o Oscar para direção de fotografia. No Brasil, a porcentagem de mulheres ocupando este cargo foi apenas 7,7%. Então, assim, foram muitas microagressões que eu sofri no começo de carreira por conta do machismo estrutural, né? De mulheres competirem, de mulheres retaliarem e homens não te verem como uma possibilidade criativa. Você é uma mulher que você organiza coisas e é para isso que você serve. E é muito louco, eu só fui ter percepção disso agora. Eles não queriam ser maus, eles não queriam ser ruins. Definitivamente não era o ponto. O ponto é que o machismo, ele é estrutural. Não tinha muito o que fazer. Mas me chamavam para os rolês, me chamavam para as coisas. E achavam que eu ia ser uma excelente produtora, porque produtora organizada eu sou mulher. Eu me sentia muito coagida, então eu me sentia numa zona de conforto trabalhando com Excel, porque esses caras incríveis falaram que eu sou muito boa de produção, que eu sou mulher e eu sou organizada. Ai, esses homens, né, eles nem se organizam direito. Ah, então tem que ter uma mulher ali, né? E é muito louco como a gente absorve esses discursos e acha, tipo, mó da hora, né? Que bom que eu não sou como todas as mulheres outras, né? As pesquisas confirmam a experiência dos profissionais na área. Apenas 19% dos conteúdos audiovisuais de 2016 foram dirigidos por mulheres e 23% roteirizados por elas. Essa tendência também persiste nas agências publicitárias. O que acontece é que na parte de criação, eu não sei nem a porcentagem, mas é uma porcentagem muito alta, a parte de criação das agências é masculina. Então eles criam comerciais de até coisas femininas, sabe? Tipo, sabonete íntimo, você vê quem participa da criação é um homem, sabe? Tipo, poxa, deixa a gente
Deixa a gente criar também coisas que tem a ver com a gente, sabe? E quando eu fui fazer direção, assim, eu não aguentei segurar a equipe de publicidade como diretora. E eu vejo muitas meninas falando dessa mesma forma hoje ainda, da dificuldade de dirigir uma equipe de publicidade. Quando é documentário, ficção, né, você tá desde o início do projeto artístico, é mais aceitável a mulher, mas na publicidade, gente, é muito difícil a equipe te obedecer, te ver como liderança ali naquela pauleira, orçamentos muito caros e essa visibilidade e o que se espera de um diretor de publicidade, um glamour, né, uma assertividade. Antigamente eu sentia mais, assim, essa questão de você chegar num set e você quase ter que ter umas atitudes mais masculinas para impor respeito, sabe? Ainda mais que você é diretora. Então, o que acontece muito no set é você pedir alguma coisa para um cara que nunca te viu, não te conhece, e ele te olhar com uma cara de tipo, você tá mandando em mim, sabe assim? E você só pediu pra ele, tira aquela caixa ali do chão. E ele, tira, mas, te olhando, Sendo que qualquer cara, se falasse, tira a caixa, senhor. Eles chamam as pessoas de senhor, sabe? Nossa, sabe? Como se fosse um deus lá. E as mulheres buscam cada vez mais métodos para tentarem conseguir o respeito dos colegas de trabalho, mudando inclusive o seu comportamento. Às vezes a mulher acaba se masculinizando, né, tomando uma postura muito dura, muito mais dura do que poderia ser. Ela acaba desenvolvendo uma casca grossa para poder trabalhar com esse tipo de coisa, né? E aí eu aprendi uma válvula que é a ironia. Aí quando eu sinto que alguém está sendo muito machista comigo, eu pego aquela situação e eu elevo ela a um ponto que nem a pessoa que falou aquilo sabe o que fazer depois, né? Que é o que um chefe meu falou, nossa, a Letícia, ela não tem filtro, né? Eu não tenho filtro? As profissionais do audiovisual também aprendem a lidar com respostas negativas e comentários agressivos logo no início da sua carreira, além de ter que mostrar o seu valor constantemente para tentar chegar no mesmo estágio que os colegas homens. Eu já passei por várias situações de machismo, principalmente porque eu trabalho com funk e com rap, que são meios super machistas. Mais uma vez, eu gosto muito, ainda gosto, né? Muito de um artista e conheci a pessoa que estava fazendo a produção do show dele. E aí eu falei, me apresenta no final do show, né? Eu quero muito fazer um videoclipe dele, eu sou super fã e tal, não sei. Beleza, fui lá no show e aí no fim do show a gente foi lá pro camarim, tava o artista e uma pessoa que eu ainda não entendi o que ela faz, mas ela é meio produtor, fotógrafo. Ele era meio que uma pessoa que fazia tudo, assim. E aí, inclusive, trabalhava com audiovisual. E aí virou esse meu amigo produtor para apresentar a gente e falou, queria te apresentar a Gabi é diretora de cinema, ela é super fã do artista, inclusive ela queria muito fazer um videoclipe dele e tal. Aí ele falou, você é diretora? Legal, mas é que o próximo clipe dele a gente quer fazer um clipe grande. Assim, ele não me conhecia. Ele não sabia nada sobre mim, sobre o meu trabalho. Ele não perguntou o meu nome pra, deixa eu dar uma pesquisada, que legal, tal. Não, ele simplesmente olhou pra mim e falou, você não é o tipo de pessoa que faz um clipe grande, então tô querendo te dizer que você não vai conseguir fazer esse clipe que a gente quer fazer, entendeu? E uma situação que eu tenho vivido com muita frequência é porque eu tenho uma playlist dentro do canal Meus 2 Centavos, né, do Thiago Belotti, que é um canal infinitamente maior do que o nosso, e que abriu esse espaço e tal. E aí dentro dessa playlist eu falo só de filmes dirigidos por mulheres, né? E aí eu dei essa ideia pra ele adorou, e aí eu faço os vídeos, não tem nenhum tipo de censura, nem de direcionamento, nada, do jeito que eu mando ele sobe no canal. E eu tenho total liberdade pra escolher os filmes e fazer o que eu quiser, basicamente. Só que tem duas situações opostas, assim, que tem acontecido com esse feedback, né, do público dele. E geralmente de homens, esses comentários, né? Ou, pelo fato de ser filmes dirigidos por mulheres, eu sabia que quando eu escolhi essa temática já ia ser uma questão, né? Só de partir desse recorte já ia ser uma questão. E aí, geralmente, os filmes tratam de questões que fazem parte do universo feminino, né? Que tem alguma ponte com questões relacionadas ao que a gente vive, ao que a gente pensa e tudo mais.
Então, dependendo do tema do filme, sempre tem uma reação muito agressiva, assim, da parte dos homens nos comentários e tudo mais. Isso rola muito, muito. E coisas bizarras, assim. Tem coisa que eu nem sei que acontece porque ele deleta e bane a pessoa do canal, assim. Quando é muito, muito pesado, e ele falou que todo vídeo ele tem que fazer isso. Com umas 40 pessoas, pelo menos, assim. E outra situação também que rola muito e que eu considero um machismo, a pessoa pode até não se dar conta muito disso, mas é muito louco como isso tá muito já... É estrutural, né, pra gente, né? Tanto pra homens quanto pra mulheres. É o comentário assim, quando um vídeo tá muito legal, aí o cara vai lá elogiar o vídeo, porque ele amou o vídeo. Aí ele vai lá elogiar o Thiago, sendo que foi eu que fiz o vídeo, entendeu? Ai, parabéns, Thiago, você é incrível, o vídeo é maravilhoso, não sei o quê. Sabe, ele fez um upload do vídeo no canal dele. Foi eu que fiz o vídeo, eu fiz a pesquisa, o roteiro, narração, edição, tudo. E aí sempre tem essa tentativa um pouco de não parabenizar ou não reconhecer, sabe? Você não reconhece o talento da pessoa e é óbvio que ele vai se direcionar ao cara, né? Porque ele que é incrível, eu não posso ser incrível. Então, até quando a gente lançou essa parceria, foi muito bizarro, muitos comentários que ele recebeu de pessoas se questionando por que ele estaria abrindo espaço para fazer isso no canal dele. Questionando até que a gente tinha um caso, sabe? Indo para esse lado, assim, porque na cabeça da pessoa não passa que ele pode me admirar, que ele pode gostar do meu trabalho, e por isso ele abriu espaço. Até um certo tempo atrás, eu não sabia por que chega um momento da carreira, não só minha, assim, mas tipo de outras mulheres do cinema, que parece que empaca, sabe? Então, tipo, chega um momento que dali não sai. E você vê um monte de homens que cresceram junto com você e fazem as mesmas coisas, estão sempre nesse mesmo círculo, que já estão muitos degraus acima. E há muito tempo atrás eu não entendia por quê. Falava, poxa, a gente veio da mesma escola, a gente tem as mesmas referências, por que ele tá 10 degraus a mais que eu e eu ainda tô aqui, sabe? E eu entendi que é muito por isso. Tem uma coisa tem várias barreiras, assim. Então, por exemplo, tem gente que fala, tal mulher não pode ser indicada aqui porque ela não tem portfólio. Ela não é chamada para trabalhar, então ela não tem como ter portfólio, sabe? E a indicação de homem e de mulher, ela é muito diferente. Então, se uma produtora vira para uma agência e fala, eu quero indicar esse novo diretor aqui, incrível, não sei o quê, beleza. Se ele fala, eu quero indicar essa nova diretora, o olhar já é diferente. Mas ela é boa mesmo, sabe? Tipo, a gente sempre, como mulher, sempre tem que estar provando que a gente é boa. E a gente sempre tem que estar... a gente trabalha muito mais para chegar no mesmo patamar dos caras, assim, sabe? Por eu ser empreendedora, eu me posicionei de eu contratar as pessoas. Né? Então eu não esperei alguém dizer não, alguém dizer você não pode, ou alguém falar, você não serve para isso aqui, ou então você não é boa. Porque eu sempre estava à frente dos negócios, eu que fechava cliente, eu que fecho, né? Cliente, eu que fecho, invento coisa e vou lá e faço, e eu que contrato as pessoas. Então, como eu tenho uma posição de empreendedora, eu não sofri diretamente essa dificuldade que a mulher tem de entrar na área. Então, como é que o cara vai te desrespeitar se você que está pagando o job dele, o freela dele? Então, talvez as mulheres precisem um pouco mais de confiança e elas fecharem os clientes, elas fecharem com as grandes empresas, médias empresas, e não ficar à mercê do mercado masculino que vai escolher os brothers, assim. É possível você realmente se posicionar melhor e não depender de entrar nesse mercado machista. Acho que a gente não precisa entrar no mercado. Acho que se a gente criar o nosso mercado, vai acabar isso. O objetivo com o grupo e com qualquer projeto que eu for dar de educação, que eu tô com um projeto bem bacana de educação aqui pro interior de São Paulo, vai ser a mulherada ser empreendedora. Eu quero que a mulherada seja a dona da produtora, seja a diretora de fotografia, seja a que vai contratar, porque, primeiro que é bem legal, né? Você poder criar e ter esse poder, assim, de decidir algumas coisas. Mas se você tiver um perfil mais passivo, não for tão empreendedora, que pelo menos você realmente acabe se associando a diretoras. As mulheres estão tomando a frente dos seus negócios e criando suas próprias oportunidades. Mas se antes elas encaravam tudo sozinhas, hoje elas buscam o companheirismo de outras colegas nas redes sociais. Sim, impressionante, mas em 2015, primeiro semestre, não tinha nenhum grupo de mulher. Hoje tem muitos grupos.
o que é muito legal. E aí eu falei, pô, cadê, né? Não tem grupo, não é possível, gente. Estamos no Facebook, cadê a rede, né? E tal. Aí eu falei, vou criar. Se não tem, vou criar. Criei. Aí eu entrava no grupo de audiovisual masculino, né? Majoritariamente masculino. Ia lá na galera, né? Membros, ia vendo mulher. Aí eu entrava em contato, mandava um inbox. Oi, tudo bem? Você é do audiovisual? Você quer entrar no grupo de mulheres? Ai, que legal! E aí foi bem assim no começo, bem formiguinha. Mas eu acho que o MUF, ele é mais, sabe, clubinho, assim, um clube, né? Foi pensado por uma pessoa comum e não uma instituição, né? Eu sinto muita liberdade ali de a gente criar o que a gente quiser, a gente não precisa perguntar nada pra ninguém se pode ou não pode. O que a mulherada quiser criar ali, a gente fala, vamos fazer, demorou, entendeu? Então, o MUFA, eu acho que eles agora tá com quase 5 mil membros, quer dizer, já passou de 5 mil membros, e eu quero muito que essas mulheres, elas sejam as protagonistas dos seus negócios, das suas ideias e da sua arte. A minha geração é uma geração de mulheres solitárias. Cada uma lutava separado, tentando achar um jeito de sobreviver, de sobressair, de conseguir contar a sua história. Hoje não, as meninas se unem, isso é muito diferente. E acho que vocês vão resolver muito mais rápido, entendeu? Porque se unindo, conseguem resolver mais rápido. Então tem um movimento grande de melhora das empresas, das instituições, e você vê da criação de vários grupos, mas uma coisa que eu observei é que assim, as mulheres, beleza, enquanto elas estão com elas são fortes. Mas se elas forem ter que andar sozinhas, como eu fiz, ou se elas se depararem com o mercado masculino, eu acho que as meninas ainda estão muito com medo, pé atrás, não se sentem confiantes. Então, assim, ao mesmo tempo que tem mais oportunidades, a pessoa, mulher, profissional mulher, ela ainda não ganhou essa confiança toda. O audiovisual brasileiro, ele é um grande conglomerado de tios do churrasco. Sabe os tios do churrasco? Do pavê pra comer? Então, só que eles usam um óculos estiloso e uma camisa xadrez. E uma barbinha por fazer. Esse é o audiovisual brasileiro. E existem 3 nichos de mulheres. Existe o nicho das mulheres que, para fazer parte do grupinho dos tios do churrasco, elas são as tias do churrasco. Existe as que são super militantes e tão abertas pra caramba a se desconstruir, mas elas não respondem um e-mail seu. E existe as mulheres que realmente entenderam a questão, entenderam a importância de você, entenderam que a coisa tá na base, que não adianta você ficar vivendo o seu momento de glória, pô, bacana, que bom, você realmente escreve bem, você realmente dirige bem, e eu entendo que você realmente seja ocupada, mas, você entende a importância de você descer do pedestal. Sinto responsabilidade de trazer mais mulheres porque as mulheres precisam mostrar o trabalho delas. Então não adianta só uma agência ou uma produtora virar para uma mulher e falar, você não tem portfólio. Ela precisa montar o portfólio dela. Tem muita gente que não sabe, eu preciso de uma fotógrafa mulher. Putz, mas eu não conheço nenhuma. Não conheço porque elas não estão mostrando o trabalho delas, mas tem. Então acho que chamando cada vez mais, elas vão aumentando o portfólio, ficando mais conhecidas, fazendo trabalhos incríveis e sendo mais chamadas, né, para trabalhar. Os números não são favoráveis. Muitos acabam desistindo da carreira e buscam outras atividades. Mas isso não quer dizer que não há espaço para otimismo e resiliência entre elas. Então, acho que tem 2 coisas, né? Tem 2 vieses aí. Um é a discussão, que ela vai ser sempre bem-vinda, né? Que o debate, né? Ele vai ser sempre bem-vindo que aconteça e tudo mais. A coisa ser falada é muito importante, né? Tá em pauta. Eu acho que isso está acontecendo cada vez. Eu acho que é um caminho sem volta. Mas tem outra coisa também que eu acho que tem que andar junto e que eu não sei se anda muito. Na verdade, eu acho que não anda muito, né? De maneira geral, que é a questão numérica, né? Porque tudo bem, é lindo, maravilhoso, a gente tem, só esse ano, quantos festivais de cinema feito por mulheres teve, né? A gente vai saber que mudou de fato quando a gente olhar para os números e falar, nossa, antes eram 17% de filmes dirigidos por mulheres lançados no Brasil por ano, agora são 30%. Isso é uma mudança, entendeu? Agora, do ano passado para cá, a gente já teve uma queda numérica. Então, o assunto está cada vez mais em pauta, mas os números contradizem um pouco isso, sabe? Mas eu acho que são 2 coisas que tem que andar lado a lado. Eu acho que sim, é muito melhor, porque eu acho que certas atitudes, eu acho que essa própria tomada de consciência das diretoras, das profissionais, falando de diretoras aqui, mas
no geral, né, as profissionais do audiovisual, essa tomada de consciência eu acho que é muito poderosa. Porque eu entrevistei algumas diretoras que são mais antigas e elas trazem isso mesmo. Elas trazem como que antes elas nem paravam para pensar nisso. Elas estavam lá, eram as únicas mulheres, mas elas não estavam parando para pensar que elas estavam vivendo tais situações e que aquilo era ruim, entendeu? Eu acho que o audiovisual mudou bastante para as mulheres, todo esse levante, né, do feminismo, da gente se tocar em várias coisas, mas ainda tem muita coisa para mudar. Ainda as produtoras chamam a gente para fazer coisas que têm ligação com temas femininos. Então, por exemplo, entrou um filme de batom, então vamos chamar uma diretora mulher. Poxa, a gente também pode fazer filme de carro, sabe? A gente também pode fazer filme de banco. A gente não precisa fazer só filme de batom e sabonete íntimo. A gente pode fazer, a gente vive a mesma vida dos outros, né? A gente pode dirigir tudo. Se eles dirigem filme de batom, por que a gente não pode dirigir filme de carro, sabe? Eu sinto que tem muito ainda para melhorar. Tipo, já melhorou bastante, mas ainda falta muita coisa. Não só no audiovisual, né? A sociedade, se ela é machista, reflete em tudo, né? Então a sociedade precisa ter essa noção das coisas e ir para todos os setores, sabe? Não só no audiovisual, mas dentro de um banco, dentro de uma... As chefias têm que ter mulheres. E tendo essa noção de que as criações, as chefias têm mulheres, acho que vai mudando, tipo, aos poucos, sabe? Melhorou, mas pode melhorar mais. Eu acho que a coisa vai virar. Eu acho que em 10 anos as mulheres estarão nas principais funções, estarão encabeçando o trabalho. Eu acho que a gente está num grande olho do furacão de transformação. E é uma transformação global, né? O mundo está deixando de ser masculino e a mulher é a nova energia que vai estar atuando de forma preponderante. Eu acredito que vai ser, e nós somos semente disso, né? Nesta onda de transformação, vemos que não há números que desmotivem as mulheres profissionais do audiovisual de lutar pelos seus direitos. Quantas são diretoras? Quantas são roteiristas? Quantas são produtoras ou fotógrafas? Quantas mulheres são artistas conceituadas no mercado? Quantas delas são apenas vendidas pelo seu corpo e imagem? Quantas mulheres fazem com as próprias mãos um show? Quantas delas dão este ao invisível e a incompreensão? Quantas mulheres são produtoras, não só cuidam da iluminação? Quantas delas são engenheiras de áudio e radialistas? Quantas mulheres têm conteúdo persistente para divulgação? Quantas delas têm espaço no cenário machista? A vulgarização e a banalização do ser feminino não é mais tradição, não. A disposição e a situação do ser feminino não é mais tradição, não. Não há discriminação e a exclusão do ser feminino não é